Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Rocha. Bom dia, Luciana. Bom dia, Eustáquio. Estou falando com essa voz animada, dando esse bom dia animado, mas estamos passando por um péssimo período no Brasil. Hoje aqui, todo mundo sabe, a gente sempre diz isso, né? A gente grava sexta-feira de manhã. A capa do jornal Valor Econômico, um jornal de negócios, né, diz lá com todas as letras, a principal manchete: saúde prevê 3 mil mortos por dia nas próximas semanas. E aí, pessoal, vamos começar por isso aí. Hoje são vários assuntos, né? Vamos falar disso, vamos falar de economia, vamos falar do Flávio Bolsonaro e sua casa milionária, vamos falar da suspeição de Sérgio Moro, são pelo menos esses 4 assuntos. Vamos lá, levantei a bola. Pois é, Alberto, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia em um ano, né? No dia 11 agora de março, vai completar um ano que a OMS decretou o estado de pandemia para o coronavírus, né? Foi no dia 11 de março. E no dia 17 de março a gente teve a primeira morte pela pandemia no Brasil. Então, é o seguinte, um ano depois, nós já estamos com 260 mil mortes, com mais de 10 milhões de pessoas infectadas, fora o subregistro, né? E, de vez da pandemia estar se reduzindo, ela está aumentando. Então, essa manchete aí do Valor, que eu acho significativo, é que ela está dizendo que é projeções do Ministério da Saúde. Da Saúde. Porque o Miguel Nicoleles, que é uma pessoa muito respeitada, já vem falando isso há mais tempo, ele já está dizendo isso desde o início dessa semana. O que ele disse foi o seguinte, que ele esperava que a gente atingisse 2 mil mortes em meados de março e pudesse controlar isso em 2 mil mortes. Mas essas 2 mil mortes já chegaram, né? Chegamos a 1910, e aí ele disse que exatamente isso, que nós estamos caminhando para 3 mil mortes por dia. Então, assim, é um quadro extremamente sério, né? O número de casos, a média ontem, né, na quinta-feira, está chegando, a média móvel chegando a 60 mil casos, quer dizer, ontem deu 75 mil casos em 24 horas, e a média móvel de mortes está chegando a 1.400 diária, né? Então, assim, são números impressionantes. Ô, Taquinho, você que acompanha, só para ter um parâmetro aí de comparação, o mundo inteiro está caindo, não é isso? O mundo... Então, e aí exatamente, nós estamos na contramão, né? Porque, em parte, que é o seguinte, quer dizer, quando a gente fala o mundo todo, é principalmente Europa e América do Norte, e as Américas, né? América do Norte, Central e América do Sul. Porque é o Ocidente, praticamente, que 80% das mortes do mundo aconteceu ou na Europa ou nas Américas, né? A Ásia e a África, elas estão muito menos afetadas, né? E como são os países do Norte, principalmente a Europa e a América do Norte, eles estão diminuindo muito porque está terminando o inverno, né? Está começando, saindo do frio, e isso tem um impacto muito grande. Então, eles estão diminuindo. E aí, ontem, o Brasil passou os Estados Unidos em média diária de mortes, e já tinha passado em casos também. Então, assim, na média diária, no coeficiente de incidência e coeficiente de mortalidade, que a gente chama, os Estados Unidos já passou a União Europeia, já passou os Estados Unidos, e essa quantidade muito grande de casos indica que realmente vai ter muitas mortes mais na frente. E o outro indicador importante, a Fiocruz divulgou um relatório essa semana, é a questão do colapso da saúde, né? Porque você tem praticamente todas as capitais com mais de 80%, e você tem metade das capitais com mais de 90% e várias já com 100% de capacidade na UTI. Então, a gente está vendo aí gente morrendo na fila da UTI, não está morrendo na UTI, né?
E isso se indica, ou seja, Manaus, o Brasil virou um grande Manaus, né? Então, assim, o mês de março vai ser um mês extremamente duro para a população, muito sofrido para a população brasileira. E, ao mesmo tempo, a notícia de que vai chegar a vacina, mas 8 milhões a menos do que estava programado para esse mês, né? Então, assim, ou seja, os números aumentando exponencialmente e a vacina, o Ministério da Saúde não dando conta nem do planejamento inicial, que já era um planejamento tardio, né? Então, dá um certo desalento. E o que eu percebo, tanto pegando do nível mais individual, é que está entrando, embora o movimento das ruas continue mais ou menos o usual, né, embora agora a gente vai ter essas políticas mais de lockdown, de isolamento, né, de restrições e tudo mais, eu percebo que na vida das pessoas a coisa está pegando de maneira muito forte. Essa falta de perspectiva num curto prazo, particularmente as famílias que têm idosos, está tendo um desequilíbrio familiar muito grande. Eu percebo isso, eu converso com muita gente, dada a questão de trabalho, com 30, 40 pessoas por dia ou em 2 dias, e eu estou percebendo com o depoimento delas que a coisa está... As famílias estão ficando muito desestruturadas, com problemas com os idosos, que começam a ter algum tipo de distúrbio. Então, isso está sendo uma coisa que está começando a doer muito dentro das famílias. Esse desalento nessa reta final, quando todo mundo achava que já ia terminar, está sendo uma coisa muito complicada, eu acho. Agora, sem contar que aí a gente pode falar depois, né, do que se refere isso em termos de imagem do Brasil, né, pegando do micro até para um cenário internacional que repercute isso em termos de imagem do Brasil, esse aumento, ainda mais esse ultrapassar o limite do número de mortes e número de casos, tornando-se liderança mundial. Rocha, deixa eu só pegar um gancho aqui da Luciana, 2 coisas que ela falou. Depois eu passo, desculpa aí, monopolizar desde o começo. Mas a Luciana tem toda a razão, quer dizer, o ritmo da vacinação está muito lento, né? Está em torno de 3% ao mês, e aquela conta, quer dizer, para a gente chegar a 90%, vai demorar 30 meses. Então, a gente não vai ter nem carnaval no ano que vem, nem eleição, né? A gente tem que discutir essa questão, né? As eleições de 2022 podem estar comprometidas, né, se essa pandemia não for controlada. E o problema é o seguinte, quanto mais a pandemia demora, mais o vírus vai se multiplicar e vai se transformar. Ele é mutante. Então, a gente vai ter novas cepas e o mundo todo está preocupado com o Brasil, porque o Brasil pode ser um berçário, né, de novas cepas que vão afetar o mundo todo. Então, isso é uma questão extremamente importante. E só um outro dado é o seguinte, por exemplo, eu estou muito interessado em acompanhar o que está acontecendo em Gibraltar, porque Gibraltar pertence ao Reino Unido, mas 35 mil habitantes. Ele está ali na entrada do Mediterrâneo, então tem muito comércio, tem muita movimentação, e Gibraltar é o território que tem a maior coeficiente de mortalidade. É o dobro do Brasil. Morreu pouca gente em termos numéricos, mas proporcionalmente é muita gente. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um lockdown de 11 semanas e vacinaram 100% da população. É mais do que Israel. Eles já vacinaram 100% da população. Aí eles derrubaram para 0. Está 1, a média móvel de casos está 1 e a média de mortes está 0 nos últimos dias agora. Então, assim, a vacinação ela é extremamente importante, mas ela não funciona sozinha, né? Ela tem que vir junto com a barreira sanitária do vírus. E eu acho que o Brasil, as pessoas começaram a ficar entusiasmadas, a vacina chegou, e todo mundo relaxou, esquecendo que é o seguinte, que até chegar a imunidade de rebanho, nós temos de tomar todas as medidas preventivas que a gente não está tomando. A outra coisa que a Luciana falou, que eu já gostaria de falar, é que é o seguinte, o programa está indo no ar no dia 7 de março, né, e no dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres. Né? E aí, isso que a Luciana falou, que eu queria pegar esse gancho, porque realmente é o seguinte, a pandemia, ela mata mais homens, né, no mundo inteiro, ela mata idosos, né, homens, infecta também mais homens.
Mas, de uma certa forma, as mulheres estão sendo mais impactadas, porque com essa volta para casa, né, do home office, de tudo mais, sobrecarregou muito as mulheres que trabalham mais dentro de casa e principalmente no mercado de trabalho. Quer dizer, as mulheres, por exemplo, hoje no Brasil, menos da metade das mulheres em idade de trabalhar, elas estão trabalhando. As mulheres de 1950 até 2014, né, antes da crise, né, as mulheres vinham aumentando a participação no mercado de trabalho continuamente. Né? Podia ter assim, uma oscilaçãozinha pequena, tal, mas é igual o Alberto fala, no longo prazo a coisa estava indo para cima, você estava otimista. Eu tenho uma frase agora da Simone de Beauvoir falando a importância do trabalho para a autonomia feminina, tal, no artigo, estou citando aí no artigo do Diário da Covid. E o que aconteceu? De 2014 para cá, caiu a participação das mulheres no mercado de trabalho e a Covid derrubou ainda mais. Né? Então, nesse Dia Internacional das Mulheres, isso é uma questão muito séria para a gente discutir, né, que é a perda da autonomia feminina, né, e a sobrecarga do trabalho feminino provocada pela pandemia. Ô, Rocha, deixa eu tirar a palavrinha sua, só um pouquinho, só para concluir essa coisa da mulher. Questão de brincadeira com o Rocha. O Rocha vai fazer um... É só porque eu fui instigada com a coisa da mulher, isso é um tema que é caro para mim, posso falar rapidinho? Então, porque eu acho que é importante, só completando o que o Eustáquio falou, porque eu acho que a mulher foi atingida de 3 maneiras, assim, muito claras, né? Primeiro, que os principais postos de serviço, né, de trabalho que fecharam foram daqueles que seriam para elas, né, do setor de serviço, então cabeleireiro, esse tipo de coisa que era mais dado às mulheres, serviços domésticos e tudo mais. Então, a redução do posto de trabalho, ela foi atingida dessa maneira. A segunda foi com a questão do cuidado, né, porque, afinal de contas, as crianças saíram do colégio, e aí, quando elas saíram do colégio, tiveram ficar em casa estudando, as mães tiveram que ficar mais por conta delas e tudo mais. Então, essa perda também da ida das crianças trouxe a mulher muito para dentro de casa. E a outra que está muito vinculada a essa, podia até juntar, que é a questão dos afazeres domésticos, que sobrecaíram mais sobre as mulheres do que sobre os homens. Uma pesquisa da Europa e no mundo inteiro mostrava o seguinte: com que os homens começaram a colaborar com a compra. Então, a tarefa doméstica que os homens mais começaram a adotar era a compra de produtos, mas as demais tarefas ainda sobrecaem muito sobre as mulheres, né? E sem cuidar, volta a questão do cuidado dos idosos agora mais do que nunca, né? Então, só para mostrar, falar um pouquinho mais sobre o impacto, Rocha. Finalmente. É o seguinte, hoje, pela manhã, acordei, o primeiro Twitter que eu coloquei foi que eu vi que nós estamos com o risco de se aproximar e chegar a 2.000 mortes por dia. Aí logo vem à minha memória, em março do ano passado... 3.000 por dia, tá? 3.000 por dia. Os empresários dizendo que iam morrer de 7 a 15 mil pessoas e que não valeria a pena parar a economia por causa de 7, 15 mil mortes. Né? Esse era o discurso de março do ano passado dos empresários e do Bolsonaro. Ele falando que era uma gripezinha, que ele com o porte passado de atleta dele não ia ter problema, enfim, desdenhando e criando todo um descrédito nas políticas de saúde que já estavam sendo preconizadas pelos cientistas para combater a pandemia. Passa um ano, nós estamos aí com mais de 260 mil mortos, próximo de 2.000 mortos por dia, né? E o presidente faz um discurso dizendo que alguém está aí cobrando providência dele para comprar vacina, vai comprar vacina na casa da tua mãe. Né? Tem que parar de choradeira, tem que parar de mimimi. Absurdo. Um ano depois dele dizer que nós íamos ter aí, eles, né? Ele não, eles, esse cara da Havan, os outros,
dizer que eram 7, 15 mil mortos e nós estamos com 260. Quer dizer, então é o seguinte, a pandemia, ela começa a fazer alguma coisa com o Bolsonaro que até agora não tinha conseguido fazer, né, na minha opinião. Ele estava passando, ele essa semana vai para um discurso mais duro, né, em relação à questão da pandemia, mas ele já está perdendo terreno nesse campo aí. Por quê? Porque é o que vocês disseram. Nós já falamos da semana passada, as pessoas estão cansadas, né? O desalento chegou a vacina, as pessoas começaram a relaxar e viram que não é bem assim, né? Aí você introduz alguns, por exemplo, esse negócio da hidroxicloroquina, da ivermectina, do uso precoce. Os malucos continuam dizendo que é a solução para a pandemia e todo mundo está vendo que não é, certo? Aí as pessoas começaram a tomar hidroxicloroquina, ivermectina, precocemente e achou que está tudo bom. Estou tomando isso, eu posso ir para o boteco, né? Posso ir para o bar, entendeu? E relaxo, certo? Então tudo conspirou, o cansaço, essa coisa desse tratamento precoce conspirou para as pessoas irem para o boteco, para os bares, que é onde tem a contaminação mesmo. Bar à noite é o covidário, né? Depois aí a questão da praia e tal. É o seguinte, ele está perdendo a batalha na pandemia, certo? E na economia ele já era. Bolsonaro acabou. Não tem mais quem conserte o governo Bolsonaro. Ô Rocha, deixa eu só pegar uma coisa aí de que vocês falaram, assim, olhando para trás, agora e para frente, né? Para trás, é claro que eu sempre chamo a atenção, eu tenho uma visão, né, da sociedade, da política, que essas coisas estão interconectadas. A tendência das pessoas é achar que a política, o governo é uma coisa, a sociedade é outra. O governo está conectado com a sua sociedade. A própria visão do norte-americano é uma visão que governo e sociedade são uma coisa só. Eles nem separam isso. Eles nem separam. Nós separamos na nossa cabeça, culturalmente, Estado e sociedade. Não sei se vocês viram aquele documentário sobre a eleição do Partido Democrata. Está na Netflix, Virando a Mesa, né? Uhum. Que a Alexandria Ocasio-Cortez é a principal, mas tem várias mulheres, umas foram eleitas, outras não. Tem um momento daquele documentário que é bem americano, que ela, acho que é lá no final, né, que ela já eleita, vai visitar aquela praça na frente do Capitólio, e o pai dela já é falecido. Aí o pai dela, ela disse, olha, eu vim aqui com meu pai quando eu tinha tantos anos de idade, era criança, meu pai me mostrou essa praça e disse aqui, tudo isso aqui é seu, tudo isso aqui é do povo americano. Jamais um brasileiro faria isso, né? Iria para a Praça dos Três Poderes e dizer, tudo isso aqui é seu. A gente não faz isso, né? Você disse aqui, esse aqui é o governo do Brasil, como se você fosse uma coisa e o governo fosse outra. Né? E eu tenho essa visão, é uma visão empírica, não é uma visão cultural, que o governo está interconectado com a sua sociedade. Tá? O governo faz o que a sociedade permite, no mínimo isso, a sociedade tem que permitir. Um governo não faz coisas que a sociedade não permita fazer. Tá? A sociedade brasileira, né, não só elegeu o Bolsonaro, como permite com que ele faça isso. Tem gente indignada, é claro. Olha, saiu uma pesquisa essa semana. O péssimo dele, o péssimo, é 30%. O ruim é 9%, mas o péssimo é 30%. Então, essas pessoas estão indignadas. Porém, o ótimo e bom é em torno de 30%. Então, ele tem sustentação social. Aquele aprova, desaprova, 40% aprova. Tá? Ele tem sustentação de 40% da sociedade brasileira, diante de tudo que a gente está vendo. A economia indo para o buraco. Então, eu só estou tentando mostrar isso, né? Empiricamente, governo e sociedade estão interconectados. Você falou, Rocha, Eustáquio falou, Luciana foi a primeira que comentou. Eu estava vendo isso no Brasil. A vida está normal. A vida está normal há quanto tempo? 5, 6 meses? As pessoas estão na rua, trabalhando, frequentando. A vida está normal. Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia falar isso que você falou, portanto não vou acrescentar nada. Eu ia fazer a conexão da pandemia com a economia e a questão da política. Né? O que esses dois, a pandemia e a economia, vão fazer com a política? Né? Eu estou dizendo o seguinte, a situação do Bolsonaro na pandemia piorou e na política não tem mais conserto. Aí vem aquela história que a Luciana falou alguns domingos atrás aqui, né? A questão da culpa. Tá? Quem é o responsável? Quando as pessoas começam a apontar o dedo, certo? Para o cara sair do módulo bendita Geni para maldita Geni.
certo? Eu acho que o Bolsonaro, ele está, assim, não dá para dizer o que vai acontecer, eu acho que ninguém tem condição de dizer o que vai acontecer, mas o Bolsonaro entrou, na minha opinião, numa via que ele ainda não estava até agora. Sabe? Ele não estava até agora. Então, ele está protegido do impeachment, porque o Centrão está dando conta disso. É muito importante dizer que ele está protegido do impeachment, porque o empresariado, o mercado, está dando proteção para ele. O mercado está se lixando para as 260 mil mortes. O mercado está se lixando para 2 mil mortes por dia. O mercado está querendo o quê? Contabilizar os dividendos. Certo? Essa que é a história. Então, estão dando sustentação para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro mantém a política econômica e mantém o Guedes. Tá? Então, são esses dois elementos que seguram. Esses 30% dele aí, certo? Tem solidez, mas eu acho que se a situação continuar do jeito que está, ele não se segura. Né? Essa coisa do filho comprar uma mansão em Brasília no meio da pandemia, quer dizer, está dando a noção de que os caras estão numa realidade paralela, eles não estão vendo o Brasil de hoje. Né? Então, essa situação, essa semana foi péssima, não sei como será a próxima, mas nada indica que será melhor, né? Porque a vacina não está aí, não está chegando na quantidade que tem que chegar. Certo? Ele continua posando como um estorvo, né, no combate à pandemia. Certo? E aí, essa semana, me passou pela cabeça o seguinte, ele está aí com essa história, o auxílio emergencial vai ser de 150 para 300, para menos gente, certo? Eu acho que se eu fosse governador no Nordeste, e hoje eu vi a notícia, que tem acho que é no Ceará, o Camilo, está dando um auxílio emergencial para os trabalhadores de bares e restaurantes. Tá? Se os governadores do Nordeste implementarem nos seus estados, cada um, o seu auxílio emergencial, vai ser um massacre no Bolsonaro. Vai acontecer com o Bolsonaro o que aconteceu com o Macri na Argentina. Ele vai chegar na eleição com 30%, mas não ganha. Não ganha. Aí vai depender da inteligência da oposição. Eu não vou entrar nisso aqui, porque essa coisa de... assim, é um fla-flu, né? É um fla-flu essa coisa, certo? As pessoas acham que é o Ciro, outro acha que é o não sei o quê, outro acha que é o não sei o quê, e ficam querendo dizer para os partidos o que eles têm que fazer, e cada partido vai tomar o seu rumo de acordo com os seus interesses legítimos. Legítimos. Né? O PT tem seus interesses legítimos, pessoal, o PDT tem os seus, o PSB tem os seus, é isso. O Rocha, Luciana, Eustáquio, saiu o tombo do PIB no mundo inteiro, né? Por país, eu não sei, eu cheguei a tuitar isso, se for o caso eu até coloco aqui na tela para a gente comentar aqui. Deixa eu fazer isso aqui, ó, pessoal. A gente nunca compartilha a tela, mas hoje vale a pena aqui num Twitter que eu coloquei. Olha aí, o tombo global aí, né? O Peru isso daí já é dado oficial dos países, né? O Brasil, menos 4,1, Peru, Espanha, Reino Unido são os líderes. Queria chamar a atenção ali, depois eu quero comentar o México, menos 8,5. O México é um caso interessante. Né, vocês gostariam de comentar esse tombo global aí, quer dizer, todos os países, você vê, Turquia, China e Taiwan não caíram, não foi negativo, né? Eu estava vendo ontem uma reportagem, a Turquia está muito atuante nos países da África, do ponto de vista diplomático e de linhas aéreas, toda a África. A Turquia resolveu adentrar a África inteira, a África saariana, a África subsaariana, aproveitando a sua posição geográfica, tá? Mas, enfim, vocês gostariam de fazer algum comentário sobre esse tombo? Assim, em relação ao Peru, o Peru pegou a pandemia numa confusão desgraçada, né? Tirando o presidente, o país desorientado, sem comando. Eu acho que isso é muito resultado disso, da bagunça política em que está enfiado o Peru por causa da Lava Jato de lá, né? A Espanha, realmente é isso aí, a Espanha se desacertou com a pandemia desde o começo, mas a Espanha, eu vi essa semana, saíram as encostas, né, as pesquisas, e o Partido Socialista, que lidera a coalizão de governo, vinha se desgastando, e nessa encosta ele se recuperou e está mantendo a posição dele. O Podemos, que também estava se desgastando, manteve a posição dele, e, portanto, se tiver uma eleição hoje na Espanha, ele se mantém no poder. Certo? Agora, é importante pontuar o seguinte, a Espanha
ela está fazendo lockdown, estão correndo atrás de comprar vacina, certo? E apesar desse PIB aí desse jeito, ela vai sair da bronca antes do Brasil, porque eles vão conseguir consertar o problema da pandemia antes do Brasil, né? A frase do Bolsonaro essa semana: bom, se a gente fechar o Brasil, o que vai ser do Brasil se fechar? Se fechar, nós vamos sair mais rápido da pandemia. Se não fechar, nós vamos demorar para sair da crise econômica, porque sem resolver o problema da pandemia não tem economia, né? Esses países já compreenderam isso. Portugal, essa semana, não sei se vocês viram, espetáculo, né? Fez um lockdown grande, comprido, o governo apanhou para burro, fecharam as escolas, fecharam tudo, e agora está lá, com a vacina encaminhada e a pandemia sob controle, e vai retomar a economia mais rápido. Não, então, eu queria comentar o seguinte: o Bolsonaro, ele comentou esses números, dizendo, tá vendo, ó, o Brasil saiu bem da fita, né? Porque caiu só 4%, e o México caiu 8%, o Peru caiu quase 12%, etc. Mas o que acontece? As previsões do FMI é que realmente, assim, do Banco Mundial, etc., é que o Brasil teria uma queda maior, em torno de 6% em 2020, né? Mas também teria uma recuperação mais rápida em 2021. Tá? Todas as projeções. O que é que mudou? O que mudou é que a queda em 2020 foi menor, mas a recuperação em 2021 também vai ser menor, né? E mais do que isso, com essa nova onda, né, e com esse pico, né, que a gente está tendo aí no mês de março da pandemia, as projeções internas aqui no Brasil é que a gente vai ter uma recessão nos 2 primeiros trimestres. Sim, né? O primeiro tri já foi, né? O primeiro tri já era, né? Só para o pessoal, o público saber, né, que é o seguinte: tecnicamente você considera que está em recessão quando você tem 2 trimestres seguidos de queda, né? E aí o que aconteceu? O último trimestre de 2020 houve recuperação, houve crescimento no Brasil, né? É isso que você falou, tudo normal, eleição, fim de ano, etc. Tal. A economia cresceu no último trimestre. Então, é como se você estivesse saindo da recessão. Só que tudo indica que a gente vai ter recessão de novo no primeiro semestre de 2020. Sim. Então, a gente tem de ter uma visão aí da pandemia nos 2 anos, não pode se pegar só 2020, né? E essa questão, o Brasil teve uma queda menor do que está prevista, porque não fez o lockdown que precisava fazer, mas ele vai pagar agora em 2021 e talvez até em 2022. Quer dizer, a gente está adiando as soluções. Isso que o Rocha aí falou de Portugal é impressionante, porque Portugal, em janeiro, era o centro da epidemia mundial. As maiores taxas em Portugal assim. Eu fiquei assustado com os números, né, que estavam acontecendo em Portugal. E aí, qual foi a solução? A solução foi um lockdown muito bem feito, muito forte. E aí, mesmo antes das vacinas, tá? Porque Portugal não vacinou nem 10% ainda da população, mesmo antes da vacina, você conseguiu controlar a transmissão e conseguiu controlar as mortes. E aí, agora, mantendo a prevenção e fazendo as vacinas, a economia vai poder recuperar. Esse não é o cenário do Brasil, né? O Brasil não faz tudo na meia boca e não resolve. Então, as coisas vão se prolongar durante 2021. Olha, deixa eu só falar, Luciano, o caso do México é bem interessante, tá? O México tem um presidente de esquerda, é o oposto de Bolsonaro do ponto de vista da política, né? O partido dele é Morena. Mas que no começo da pandemia foi um horror a posição dele. O Rocha, começo nada, continua. Olha, ele é um cara de esquerda, ponto final, né? Ele né? Se posiciona, o voto dele. Olha o caso do México, tá? Teve um tombo de menos 8,5. A aprovação dele é maior que a do Bolsonaro, tá? Ele é negacionista. Detalhe, ele defende, aí uma coisa pessoal dele, ele defende austeridade fiscal. Total, não teve auxílio emergencial no México. Lá no México o pessoal diz que ele defende o austericídio. Tá? Austericídio de López Obrador, austericídio, centenas de artigos sobre o austericídio. É uma visão dele
uma esquerda fiscalmente hiperaustera. E ele é popular, tá? Porque ele pegou Covid, disse que não teve problema nenhum, pegar Covid era um elemento de solidariedade dele com o povo do México, ele pegou porque ele trabalha, enfrenta, ele não usa máscara, fala mal das máscaras, vacina pouco, tá? O México está vacinando pouco, e ele joga beisebol, que os mexicanos adoram, pega lá o bastão de beisebol, corre em volta lá das bases, né? Então ele é detalhe, e ele é bem visto também, né? Porque todo mundo considera que ele não é corrupto, que ele rompeu com a história do México recente, de uma elite totalmente corrupta, e agora o mexicano tem um presidente que não é corrupto. Então, é impressionante, é um sinal trocado do ponto de vista político, mas com inúmeras semelhanças com Bolsonaro, inúmeras semelhanças com Bolsonaro. E o tombo do PIB dele, brutal, e ele, o aprova, desaprova lá dele é maior do que o de Bolsonaro, 60, uma coisa assim, o de Bolsonaro é 40. Né? Enfim, mas eu acho que ele está mais para Fidel Castro do que para Bolsonaro. Não, mas ele é um Fidel Castro eleito. O jeitão dele é um Fidel Castro eleito. Agora, lá o mandato é de 6 anos sem reeleição, né? Então não tem reeleição lá, então ele tem um mandato só. Tá? Mas é impressionante a situação do México. É idêntica do Brasil, só que com presidente de esquerda. Exatamente. Ele foi eleito, Alberto, ele foi eleito junto com o Bolsonaro, né? E a agenda foi exatamente a agenda da campanha do Bolsonaro. Os 3 principais temas foram precisamente os 3 principais temas dele, que foi segurança, ele também com o discurso da lei e da ordem. Que o México é um caos, o México é um caos em termos de segurança, exatamente. E não mudou nada com ele, tá? Continua a mesma coisa. Pois é, e o segundo era a questão da economia, retomada do crescimento, exatamente da mesma maneira que o Bolsonaro, e a terceira coisa que era essa questão meu Deus, corrupção, economia e coisa, exatamente, e violência, as 3 agendas, que era a questão da corrupção, que ele combateria a corrupção. Então, ou seja, foi uma agenda muito semelhante, só o sinal contrário, sendo que não dá para ter muita diferença aí nesse ponto. E você veja que esse discurso ele é falso na boca da esquerda e na boca da direita. O discurso anticorrupção é falso, né, na boca da esquerda e na boca da direita. O discurso da segurança pública, do bandido bom, bandido morto, quando ele vai para a boca da direita, ele é falso, e quando ele vai na boca da esquerda, ele é falso também. Né? É uma tragédia. Vamos lembrar que o Clinton, quando ganhou a eleição, foi porque ele fez um retrocesso no discurso democrata, na questão dos direitos humanos, pregando o endurecimento da lei penal. Assumiu o poder, produziu, colocou em prática, concretizou o discurso, e o resultado foi que o sistema carcerário americano saiu de 600 mil presos para quase 2 milhões. E não resolveu nada. Agora, olha aqui, pessoal, diante disso, a gente está falando, presta atenção, nós falamos de pandemia, falamos de crise econômica, né? Eu não sei se vocês acham, né, o corolário disso, né, a disputa eleitoral, e aí, Rocha, você com toda a sua experiência na advocacia e toda a sua experiência no mundo político, né, eu fico pensando, eu acho que Gilmar Mendes, no atual momento, ele está fazendo política, ele está esperando um momento hiper adequado, pode ser qualquer momento, pode ser semana que vem, pode ser daqui a 2, 3 meses, para pautar a suspeição de Sérgio Moro. Quer dizer, a questão é o seguinte, qual a sua visão, de todos nós aqui, vamos debater um pouco isso, porque, né, o principal líder da oposição, né, é Lula, quer dizer, a gente sabe disso. Tem gente que diz, não, já está muito velho, etc., né, o Biden, enfim, mas o fato é que ele tem voto. Fazer o quê? Né? Pode ter a idade que tiver, tem mais voto. Tem voto e tem saúde. Então, quando é que vai vir esse julgamento da suspeição na segunda turma, que todo mundo já sabe mais ou menos no que vai dar, né? Imaginamos, pelo menos, no que vai dar, né? Olha, a saúde do Lula é uma saúde irritante. Ele, quando estava aqui em Curitiba, o índice de oxigenação no sangue, a gente media, o dele era maior do que o meu. É uma coisa impressionante. E astral para cima, né? Astral para cima. Bom humor e tal, cuida da saúde. O Lula roda aí, se quiser ser candidato, pode ser, desse ponto de vista. Né? Agora, é
essa semana saiu aí, divulgaram mais, eu costumo chamar o seguinte, um dos procuradores reclamou... Olha, explica aí para o pessoal, como é que media a sua oxigenação e a dele? Explica aí, as pessoas não entendem isso aí. Pô. É que eu visitava ele todos os dias na Polícia Federal, por isso. Mas essa semana saiu a divulgação, e eu costumo chamar de nudes, porque um procurador um dia reclamou, esses caras ficam aí, desses hackers divulgando aí essas mensagens que a gente trocava, isso era como nudes, que a gente falava... das coisas e tal. Aí, recentemente, o Fachin veio e falou assim, não, essas coisas são uma doença infantil. Né? Então, para mim, virou essas divulgações, né, das indiscrições, então são os nudes da doença infantil, né, que é divulgado toda semana, todo dia, pelo pessoal do escritório do Zanin. Essa semana saiu a divulgação do dia em que o desembargador em Porto Alegre deu a liminar para soltar o Lula. Eu estava muito curioso, eu acho que vai sair mais coisa para saber o que eles conversaram naquele dia, porque eu acompanhei, fiquei o dia inteiro lá com o Lula na cela, acompanhando aquilo e vi, né, ninguém me contou, eu vi, né, as conversas do Moro com o delegado, do desembargador que deu a liminar com o delegado, do Gebran com o delegado atendeu todo mundo na minha frente, eu ouvindo a conversa. Então, eu estava curioso para saber o que, afinal de contas, eles conversaram. Então, está saindo agora, e saiu, o Deltan falou que a Carmen Lúcia ligou para o Jungmann e mandou não cumprir. Né? Certo? Duvido que o Jungmann e a Carmen Lúcia confirmem isso. Mas... Não, Rocha, posso te fazer um comentário, uma breve? O Jungmann, como todo político esperto, né, ele disse, não, eu de fato falei com ela por telefone, houve telefone, mas ela não falou disso, ou seja, ele admitiu, pô, você entendeu? Eu sinceramente duvido muito que ela tenha mandado não cumprir, certo? Duvido, né? Não acredito nisso. Mas por que o Jungmann disse que o telefonema aconteceu? Foi uma maneira de entregar. Não, o telefonema aconteceu porque eles conversaram mesmo, naquele dia, imagina, soltar o Lula, é um negócio, né? Aliás, no dia que aconteceu, logo nós entramos lá na cela do Lula num domingo, que a gente não podia visitar ele no domingo, nós entramos no domingo, de manhã ele, assustado, olhou, ele achou que nós estávamos indo lá comunicar a morte do irmão dele, que estava mal, né? E aí ele, achei que vocês vinham dizer aqui que o meu irmão morreu, mas o que é? Não, tem uma liminar aí, um mandado mandando o senhor libertar o senhor. Ele perguntou o seguinte, me diga uma coisa, quantas horas eu vou ficar lá fora? Por quê? Porque amanhã eles vão me prender de novo, isso é do plantão. Veja, a inteligência dele é uma coisa fantástica. Tudo bem, eu vou lá na casa do Rocha tomar um vinho e volto amanhã cedo. Foi isso. Ele nem pegou, nem se mexeu para sair, ele sabia que não ia sair. Aí teve essa coisa toda. Então saiu essa semana essa conversa aí. E aí, por isso que eu estou citando isso, tem o voto da Carmen Lúcia nesse HC da suspeição da imparcialidade do Moro, da parcialidade do Moro. Ela vota acompanhando o Fachin, negando a ordem de habeas corpus, aí tem o pedido de vista do Gilmar. Isso foi lá atrás, né? O julgamento começou na turma, tem 2 votos, o do Fachin e o voto da Carmen Lúcia. E agora o Gilmar pediu vista, ficou com o processo, certo? E lógico, o Gilmar, ele tem uma inteligência política, certo? Acima da média, né? Ele, como o Lula sempre soube que o tempo ia resolver o problema, certo? E, de fato, o tempo está resolvendo o problema. Tá? A cada dia que passa, né, a coisa se desmancha. Né? A Operação Lava Jato vai virando uma coisa que é inacreditável, um grau de superficialidade, de falta de perspectiva, de falta de leitura do país, o que fazer. É por isso que a gente olha e vê que eles acabaram, arrebentaram as empresas sem a mínima preocupação do que ia acontecer, né? Porque eles não tinham noção do que estavam fazendo, né? Nada retrata mais a imagem, certo, do que aquele soldado na guerra carregando um burro nas costas, entendeu? Assim, a Lava Jato saiu e largou os burros no meio do campo minado,
e eles estão lá e estão pisando em mina, e cada dia que passa eles estouram uma mina. Então, eu acho que o Gilmar Mendes teve essa sensibilidade de esperar, né? Ele não só esperou passar o tempo, se aposentar o Celso de Mello, né? O Bolsonaro nomear um novo ministro. Aliás, para minha surpresa, eu ouço aí, vejo gente escrevendo, gente falando sobre isso. Eu tenho quase 40 anos de advocacia e jamais imaginei que um governo como o do Bolsonaro fosse colocar no Supremo Tribunal Federal um ministro garantista. Tá? Porque quando você vai nomear alguém, você olha o passado do sujeito, as decisões dele no tribunal. Ele era do TRF, o Cássio. Certo? Ele tem um passado garantista, claramente garantista. Para mim foi uma surpresa. Assim, aí nomeia, vai para a segunda turma, vai julgar o habeas corpus do Lula, o que vai acontecer? O Cássio vai votar, se o Gilmar divergir, ele vai votar com a divergência, porque ele é garantista, sempre foi. Ele vai ser coerente, entendeu? Então, o Gilmar esperou, e agora eu acho que é o seguinte, ele está, assim, ali acertando a mira, né, a parte fina, esperar o vento, é isso. Rocha, aproveitando isso que você falou aí, tem muita gente que fala que o próprio Bolsonaro prefere disputar com o Lula, né? Então, esse voto do Cássio não seria muito de desacordo com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro quer apostar na polarização e para ele o candidato ideal seria o Lula. O que você acha disso? Vamos raciocinar o seguinte, se você fosse presidente da República e fosse o Bolsonaro, vamos nos colocar no lugar do Bolsonaro. Não, aí não, eu não consigo fazer isso. Vamos fazer esse exercício, certo? É um exercício você tem difícil, os teus filhos... Quem aqui consegue? Não, você tem os teus filhos enrolados em processos diversos, né? E um deles, o senador, ameaçado com um processo já em estado adiantado, que é dinheiro na conta da primeira-dama, da ex-mulher, a confusão grande, certo? O que você, como presidente da República, precisa quando vai nomear um cara para o tribunal, certo? Numa situação dessa, com essa posição pessoal vulnerável, você vai fazer o quê? Você vai nomear alguém garantista, alguém que garanta o contraditório. Você não vai nomear um Sérgio Moro, que é o cara que prende e depois pergunta, certo? Então, lógico, o Bolsonaro é inteligente, ele foi escolher das opções que ele tinha, que estavam oferecendo para ele, o que fosse mais garantista, o que fosse assim, chegar um processo meu do meu filho lá no tribunal, como é que esse cara vai fazer? Não, esse cara vai respeitar o contraditório, ampla defesa, ele não vai prender desnecessariamente, ele não vai fazer busca e apreensão para fazer espetáculo, ele não vai fazer condução coercitiva, ele é um cara garantista, então é esse cara que eu quero para julgar meus filhos, certo? Eu acho que o Bolsonaro pensou mais nisso do que no Lula, certo? Agora, coincidiu, né, disso beneficiar o Lula também. Assim, agora na parte política, uma coisa é o Bolsonaro querer que o Lula seja o adversário dele em 22. A outra é o que o Lula vai fazer. Agora, em termos do tempo, eu acho que ainda é cedo. A ideia ainda fazer qualquer processo, em última instância, contra, né, o Sérgio Moro, de forma a facilitar e fortalecer uma candidatura e uma possibilidade de uma candidatura do Lula, eu ainda acho cedo, no seguinte sentido, é complicado, porque, assim, é cedo, porque eu acho que ainda seria preciso, pensando em termos de sucesso de uma candidatura adversária ao Bolsonaro, que também traz já desgaste, seria importante que houvesse mais desgaste do Bolsonaro para desequilibrar essa balança, que por enquanto a balança está bem equilibrada, né? Então, no entanto, corre-se contra o tempo, né? Nós já estamos em 21, a eleição é em 22, em termos de tempo para reestruturar. Se tiver a eleição. Então, em termos de reestruturar acordos, alianças e tudo mais. Então, é uma situação, a pergunta eu faço até assim, será que vai dar tempo, né? A ideia a depender disso tudo, será que vai dar tempo
se não houver o adiamento da eleição. Né? Deixa eu só te perguntar uma coisa, Alberto, que eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Mais ou menos é o seguinte, né, nas pesquisas, o Lula tem 30%, o Bolsonaro tem 30% e sobra 40%. Tem chance de aparecer um outro nome que desses 40% que saia dessa polarização, Lula-Bolsonaro? Eustáquio, o Brasil aí, você tem uma concentração muito grande de votos para presidente, sabe? Aquela lei de Pareto. A lei de Pareto funciona, né, em várias coisas da economia, tráfego de internet, funciona no voto. Tá? Aquele negócio, 20% dos candidatos têm 80% dos votos. Eu tenho os gráficos de todas as eleições presidenciais. Existe uma baita concentração nos 2 primeiros mais votados e talvez no terceiro, né? E depois cai muito a votação a partir do 4º, né? Então você teve terceiros votados, você teve a Marina em 2014, né, que o Aécio ultrapassou na última semana do primeiro turno. Então aquele foi um caso de muita votação do terceiro colocado. Você teve em 2000, se eu não me engano, foi 2002, né, quando o Garotinho foi candidato também, a soma de Garotinho com Ciro, né, todos os dois ali em torno de 10, um pouquinho mais, 12, né, a soma dos dois. Né, então, o Brasil, ele tem essa possibilidade, né, o Brasil sempre mostra aí, o eleitor brasileiro, que tem a polarização, aqueles que concentram, né, a votação, os 2 primeiros, mas tem sempre ali uma terceira força, né? Você vê, a terceira força da vez passada foi Ciro Gomes, ainda que a votação do PT em primeiro turno tenha sido muito baixa, comparando com os anos anteriores. Haddad teve 29, mas Ciro ficou bem abaixo dos 29 de Haddad, né? Ele ficou com 12, muito abaixo. Então não mas só te perguntar, Alberto, quebrar porque isso. Assim, você, no seu livro lá, acho que é o Cabeça do Eleitor, né? Você fala da polarização azul-vermelho. Né? O voto do Brasil. E aí veio o Bolsonaro com o verde e o verde tomou conta. Tomou conta do azul. Ele tomou conta e ganhou do azul. A eleição. Então, assim, apareceu uma outra cor aí nessa polarização azul-vermelho. Você acha que tem possibilidade de acontecer isso de novo? Olha, na verdade, não apareceu uma outra cor. Desapareceu uma cor, né? E surgiu outra no lugar. Na verdade, a cor que surgiu, né, Eustáquio, ela transplantou, os eleitores do PSDB foram transplantados para Bolsonaro. A sua pergunta é o seguinte, os eleitores de Bolsonaro podem ser transplantados para um outro candidato de direita? Não, eu estou falando assim, esses 40%, quer dizer, 30, é mais ou menos isso que as pesquisas estão mostrando. Lula tem 30% e o Bolsonaro tem 30%. E os 40%? A tendência é eles distribuírem essas duas, mas não pode vir uma outra força e capitalizar esses 40%? Alberto, deixa eu fazer uma ponderação aí, uma pergunta também. Assim, nós tínhamos uma polarização, né, que se estabeleceu a partir de 94, precisamente, né, que é PT-PSDB. Uhum. Né? Isso veio até 2014. Em 2018, quebrou-se a polarização, por quê? Porque o PSDB deixou de ser um polo, né? O PT continuou lá no lugar dele. É correto dizer que o PSDB, nessa polarização anterior, ele conseguia concentrar o eleitorado antipetista, que sempre existiu na sociedade brasileira, certo? Em quantidade razoável, né? Aí em torno de 28%, 30%, e nessa eleição de 2019, o PSDB perdeu esse eleitor e, na minha opinião, perdeu irremediavelmente e definitivamente. Ele não recupera mais isso. É correto dizer isso? Sim. Vai lá, Luciana. Vai. Alberto, deixa eu só falar, porque eu orientei uma dissertação de mestrado justamente nisso, que a gente rodou 500 análises estatísticas em relação a isso. Foi muito precisamente isso que aconteceu. O antipetista, que votou em 14 no PSDB, tinha 82% menos de chance de votar no PSDB em 18 do que votar em Bolsonaro. Ou seja, de fato, o eleitor do antipetista flutuou, isso que o Roberto estava falando, que o Eustáquio estava falando, ele flutuou para o Bolsonaro. A grande perda do PSDB foi a capacidade de atrair o antipetismo.
Então, e que era muito forte, né, no processo do voto do PSDB, né? E, assim, e aí, só para coisa, eu faço palavra para vocês, eu acho que se perdeu para sempre, a gente não sabe, mas o PSDB continua com os mesmos problemas. Você vê a segmentação do Aécio, o Aécio agora disputando a comissão... né, exatamente. Ou seja, devido ao acordo com o Lira contra a postura, na negociação contra a postura do apoio ao Baleia na eleição para coisa. Ou seja, ele continua muito rachado e parte do PSDB acredita que esse posto é importante para Aécio, para a retomada dele enquanto liderança política nacional. A essa altura do campeonato, achar que Aécio ser a liderança, a grande liderança do PSDB é a solução para o PSDB, não, aí a questão, Eustáquio, o Lula é muito inteligente, não sei se você se recorda, ele fez uma caravana, antes de ser preso, fez uma caravana em várias regiões do Brasil, em todas, né? E é claro que você vai aonde, para segurar o seu eleitor, né? O objetivo do Lula, isso foi antes da eleição de 2018, portanto, antes de ele ser preso, portanto, antes da eleição de 2018. E ele, por que ele fez aquilo, né? Muito vivo da parte dele. Porque ele disse, eu vou segurar meu eleitor, eu vou segurar o eleitor do PT. E ele começou essa caravana pelo Nordeste. A gente está vendo aglomeração, pandemia, né? Vamos imaginar, a gente não sabe, a pressão está muito grande sobre o governo, eu imagino, nós já conversamos isso aqui em outros encontros nossos, a vacinação vai ser acelerada e vai ter algum retorno à normalidade, etc. Eu imagino que, se isso acontecer, a primeira coisa que Lula vai promover é uma caravana pelo Nordeste. Repetindo o que ele já fez, né? E aí ele segura o eleitor do PT e assegura a polarização com Bolsonaro. Tá? Essa é a visão que eu tenho. Os autores não ficam parados olhando a conjuntura acontecer. Vou te fazer uma pergunta aí. Você falou um negócio que o Lula segura a base eleitoral do PT na sociedade com os movimentos que ele poderá fazer, né? E certamente fará, né? Como o Bolsonaro tem segurado a base dele na sociedade, que é essa base antipetista que a Luciana está falando, que migrou, saiu do PSDB e não tem razão nenhuma para voltar para o PSDB, ou para ir para outro lugar, até agora, né? Agora, a capacidade do Lula de dialogar, de conversar, certo? A Rede Globo, por conta dessa coisa de querer vender o Lula como um extremo, como um radical, certo? Cegou boa parte das análises que eu estou vendo aí na grande mídia, né? O Lula, ele não deixou de ser o que ele sempre foi. O Lula era um cara que sentava para negociar com o patrão a vida inteira como sindicalista. É um negociador, certo? É um cara que passou a vida inteira transigindo, né? Quando foi preso, transigia com o Romeu Tuma na cadeia a forma de ser tratado, né? E depois fez um governo, tá, de pacificação nacional. Se você pegar, Luciano, você deve, não sei se algum aluno teu já pegou isso, mas no governo do Lula teve um governo com menos greve, menos invasão no campo, ocupação no campo, na cidade, certo? Mais diálogo com os empresários nunca tiveram tanto acesso a um governo para dialogar, para conversar, para debater como o governo Lula, certo? Com os outros partidos políticos, né? Tirando o mensalão, que foi um episódio de mais conflito, o governo do Lula foi um governo de conversa o tempo inteiro, de diálogo, de paz, de tranquilidade, entendeu? E o Lula é isso. Então, na hora que o Supremo liberar o Lula, que ele tiver liberado para conversar, essa coisa do Bolsonaro querer escalar quem vai disputar com ele a eleição de 2022 é uma bobagem. O Lula não vai deixar isso acontecer. O Lula, ele colocou o Zé de Alencar para ser o vice dele e não foi à toa. Entendeu? Certo? E agora, na eleição de 18, ele estava conversando com o filho do Zé de Alencar. É que a coisa desandou, ele foi preso e teve que tocar tudo da prisão. Mas na prisão ele teve a genialidade de não cair na bobagem de retirar a candidatura dele. E levou até o final. Né? Por quê? Que
era a forma de segurar a base. Né? O que o Lula ia dizer para o eleitor da base do PT que o candidato era o Ciro Gomes? Se na transição para o Haddad já perdeu o voto, imagine para um cara de outro partido. Claro. Então, pessoal, a gente está chegando aí. A gente ia falar um pouco. Não, eu queria perguntar, eu já também, assim, está chegando ao final, esse que o Roberto ia falar, e eu queria fazer uma pergunta para o Rocha, mas eu acho que vai dar um outro programa, é a pergunta que eu vou fazer, né? É exatamente o seguinte, a gente fazer um cenário num possível governo Lula em 2023, né? Qual que é a diferença, né, dessa nova conjuntura em relação a 2003, né? Há 20 anos atrás, quer dizer, vamos supor que o Lula volte e ganhe a eleição, como é que seria esse governo nessa nova conjuntura 20 anos depois da primeira eleição dele? Vamos deixar isso para hoje, claro. Olha, a gente ia falar aqui do Flávio Bolsonaro. Vamos falar muito rápido, cada um falando 2 minutos no máximo? Essa cara. Eu já falei. É um nonsense o que ele fez, uma loucura. Eu acho absurdo, pronto. Não, olha, só para chamar a atenção, né? O diretor lá, o presidente, eu nem sabia que Brasília ainda tinha um banco estatal, né? O presidente lá, ele parece que era um funcionário da Caixa, né? E está sendo ventilado para ser presidente do Banco do Brasil, porque todo mundo sabe que o presidente do Banco do Brasil vai mudar. Outra coisa, cobrou juros mais baixos que os juros de balcão, né? Então, e tem uma transação muito estranha com o Flamengo também, de patrocínio ao Flamengo. Né? Então, é tudo muito esquisito. Né? A renda de Flávio Bolsonaro, a renda declarada e ele somado com a esposa, não é compatível com você pagar um empréstimo dessa natureza. Quer dizer, eles comprometem uma parte imensa da renda deles. Então, tudo ali é muito estranho na transação. Muito estranho. E aquilo ali, logo depois do STJ ter tomado uma decisão que favorecia Flávio Bolsonaro. Então, foi até uma imaturidade. Uma imaturidade, um negócio impressionante. E eu acho que também tudo isso ajuda a criar essa ideia da corrupção próxima à família do presidente e próxima do governo. E se a gente pegar esses índices, falamos tanto de opinião pública, a gente pegar também a percepção de aumento da corrupção, ligação entre o governo e corrupção nos próximos meses, a gente vai ver que aumentou no bojo da queda da avaliação presidencial, também houve um aumento aí de 8% em relação à percepção desse vínculo com a corrupção nos últimos 6, 7 meses. Então, é um desgaste a mais para o presidente, é um desgaste a mais para essa situação que a gente está vendo aí. Eustáquio, você fez uma menção ali, eu sempre procuro observar a face do Eustáquio quando ele quer falar. Eu acho que ele quer falar alguma coisa aí para encerrar. Não, então, já que você provocou, reforçar essa questão do Dia Internacional da Mulher. Boa. Né, que dia 8 amanhã, de março. Amanhã. Hoje é domingo, amanhã. Exatamente. E antigamente existia sempre muitas manifestações, né, muitas atividades teatrais, etc. Tal. Infelizmente, a distanciamento social não vai permitir isso. Mas isso é uma agenda aí que vai ficar muito forte aí durante o ano de 2022. Pessoal, é isso. Bom dia para vocês. Bom dia para quem nos acompanhou aí. Grande abraço. Bom dia. Tchau.